Boa tarde, e a graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos em Cristo e os ouvintes que estão ouvindo esta reflexão que vou fazer agora pela graça e o poder do Espírito Santo. E o tema que eu escolhi para se falar é o toque do Espírito Santo, ou, como os irmãos preferirem, os sinais do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Meus irmãos, vivemos num mundo hoje onde o pecado está predominando e as pessoas, ou nós mesmos, estamos fazendo de conta que não está acontecendo nada. E a respeito do que vou falar agora, é como se fosse um alerta para a minha vida e para a sua vida também. Você sente tristeza ao pecar? Se você sente tristeza ao pecar, é sinal que o Espírito Santo está tocando em você. E você deseja mudar, porque você sente tristeza. Você mesmo se denomina que está fazendo alguma coisa contra a vontade do Espírito Santo. E isso é bom, porque quando nós temos essa convicção, é sinal que o Espírito Santo está conosco e nós sentimos o desejo de mudança. E no desejo de mudança, nós adquirimos um crédito no céu. Irmãos, o Espírito Santo te convence do pecado e te leva ao arrependimento. E quando nós acreditamos nisso, nós estamos aptos a seguir com Jesus. E para isso que estou falando aqui agora, eu quero deixar um trecho da Bíblia que se encontra em João, capítulo 16 e o versículo 8, onde você vai poder assimilar mais o que eu estou dizendo sobre o arrependimento do pecado e o desejo de mudança. E com isso você encontra paz no seu espírito, em meio a tantos problemas da vida. Irmãos, outra coisa também que eu gostaria de falar muito. O Espírito Santo traz uma paz que supera o entendimento. Às vezes somos convictos do entendimento. Ou o inimigo também, como ele é sutil, ele nos convence que estamos fazendo certo. Quando nós não temos o Espírito Santo, mas quando nós temos o Espírito Santo, ele não tem poder de convencer a você a fazer algo errado e se convencer que está certo. Prova disso nós vimos em várias passagens bíblicas. Jesus foi tentado no deserto e ele era carne, como nós. Mas isso não abalou ele, porque ele tinha uma resposta para todas aquelas tentações. E uma delas foi dizer ao inimigo: nem só do pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus.
E quando nós temos isso e estamos convictos disso, nós estamos aptos a andar com Jesus. E também, irmãos, você sente alegria. Voltando no assunto que nós estávamos ainda, nós superamos o entendimento, né? Porque nem todo o entendimento que achamos que temos é de Deus, mas o entendimento do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, os sinais do Espírito Santo que nós ouçamos e desviamos-se do pecado, isso faz com que nós temos a sabedoria e o entendimento do Espírito Santo. E nem todos têm isso. Jesus andava com os apóstolos, os 12 discípulos, e no meio deles havia um chamado Judas Iscariote. Era uma pessoa entendida, intelectual. Tanto é que ele era a pessoa que Jesus escolheu para administrar a contabilidade dos fiéis daquela época. Mas o entendimento de Judas não foi o bastante para levar ele ao céu, ou para se salvar, ter salvação da sua própria alma. Porque o muito entendimento faz com que a gente peque e acha que não é pecado. Ou seja, o nosso entendimento nos leva a uma autoestima tão grande. Tem muita gente que tem faculdade, é doutorado, é teologia, tem teologia bíblica, é bacharel, é isso, é aquilo. E o super entendimento que ele tem faz com que ele perca a salvação dele, porque ele se acha tão entendido aqui na mente dele, que ele não presta atenção no entendimento e na sabedoria do Espírito Santo. A inteligência dele supera o Espírito Santo. Que possamos nos alertar sobre isso e tenhamos o Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele que nos guia e nos leva à salvação. Amém, meus irmãos? E falando ainda um pouco a respeito disso, o próprio Judas Iscariote, por ser tão inteligente, pecou. E ao pecar não teve forças para se arrepender. E escolheu o pior meio para aliviar o seu pecado, que foi o suicídio. E tem muita gente dessa maneira, irmãos, que peca e acha que não tem solução. Não tem solução. E eu vou falar para ti e para você, tem solução sim. Jesus está pronto e está batendo no seu coração. Arrependa-te e eu te darei a salvação. A prova disso foi que em um vídeo, eu gravei um vídeo um tempo desses atrás e falei de um ladrão, de um criminoso que morreu na cruz do Calvário com Jesus. Ele tinha vários pecados, mas ele se arrependeu dos pecados. Ali, num leito de morte, porque a cruz era um leito de morte, ele se arrependeu e Jesus salvou a vida dele. Por isso, meus irmãos, creia no arrependimento e livre-se do pecado, para que você tenha vida e vida eterna com Deus após a morte. E nós estamos num tempo que nós temos que pensar nisso. Nós vemos aí o mundo como que está agitado. E isso está caminhando para um fim. Quem crê nisso será salvo, mas aquele que não crê perecerá. Então, irmãos, vamos nos alertar sobre isso. Amém?
Outra coisa que eu queria... e sobre isso, irmãos, eu queria falar também, eu estava falando do entendimento, né? Supera o entendimento, né? Que o Espírito Santo traz uma paz que supera o entendimento, né? E como os irmãos meditar sobre isso, eu quero que os irmãos anotem aí, Filipenses capítulo 4 e o versículo 7, para que os irmãos possam assimilar um pouco melhor. Eu estou correndo no vídeo, porque o vídeo é curto e tenho outras coisas a fazer. Mas vamos passar para uma outra parte, que é você sente uma alegria inexplicável, uma alegria na alma quando você tem o Espírito Santo com você. Você se sente alegre, você se sente em paz, porque você recebe o toque do Espírito Santo, você ouve o Espírito Santo e dá ouvido àquilo que o Espírito Santo te fala. E dando ouvido àquilo que o Espírito Santo te fala, você desvia do mal e consegue passar para a próxima parte, que é a alegria com o Espírito Santo. E a respeito disso também eu tenho um trecho bíblico para deixar para os irmãos aí assimilar. Que foi inclusive um tema escolhido para nós estarmos falando, que fica aos Gálatas 5, capítulo 5 e o versículo 22, onde fala sobre os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Irmão, quando nós adquirimos tudo isso na nossa vida espiritual, nós conseguimos passar por muitas provas, por muitos desafios, por muitas tentações, e nada mais nos atrai. O que atrai é só o Espírito Santo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Outra coisa também que gostaria de falar muito, você sente desejo de ler? Você começa a sentir o desejo de ler a Bíblia e o desejo de orar. E quando nós temos desejos de ler a Bíblia e de orar, nós conseguimos uma cura para a nossa mente e o nosso coração. Porque não é só de pecar na prática, nós também pecamos sem praticar. Porque eu pequei que eu fiz uma prática de tal pecado. Mas eu não faço isso. Mas você também peca aqui, na mente. Você peca aqui. Você sente desejos. Você pensa coisas ruins. E quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue remover isso da sua vida. Essas ansiedade, tristeza, depressão, tudo isso que te faz com que você peque espiritualmente, você já não faz mais, porque você está cheio do Espírito Santo. E para falar sobre isso também, eu quero que os irmãos anotem aí também, Romanos 8, capítulo 26, que vai falar bastante sobre isso. Amém, meus irmãos? Outra coisa que eu gostaria de falar muito também, a respeito do perdão. Você tem força para perdoar quem te magoa, ou quem te maltrata, ou quem te despreza? Irmãos, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos o toque do Espírito Santo, quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, nós desviamos-se do mal e passamos a sentir desejo de ler a Bíblia, desejo de orar. E com isso, irmãos, nós conseguimos criar força e conseguimos perdoar quem nos magoa, quem nos despreza, quem nos machuca. Nós conseguimos perdoar.
E para meditar sobre isso, eu vou deixar um trecho também da Bíblia, os irmãos anote aí, Colossenses capítulo 3 e o versículo 13, que fala um pouco sobre isso também. Outra coisa, irmão, as coisas do mundo já não mais nos atraem, porque passamos a ter o desejo de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo para alimentar a nossa alma. E muito que nos atraía já não nos atrai mais. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos mais o desejo de ter um carro superior a 200, 300 mil. Nós não temos mais o desejo de ter uma bela de uma mansão, uma casa. Nós não pensamos nessas coisas. Essas coisas podem até vir com consequência daquilo que nós vivemos, que é não deixar nos atrair por isso. Quando nós não deixamos nos atrair por isso, Deus nos coloca numa situação de bênção. Salomão pediu o que para Deus? Quando Deus pergunta a Salomão, o que queres que eu te faça? Olha a autoridade. O que é que queres que eu te faça? É só pedir. Irmão, Salomão poderia pedir qualquer coisa ali que Deus daria para ele. Ele poderia pedir mansão, poderia pedir dinheiro, ele poderia pedir o que ele quisesse. Porque Deus não é homem para mentir. E o que Deus fala, Ele cumpre. E quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, Deus ouve e cumpre aquilo que nós necessitamos. Mas Salomão não pediu, talvez o que eu imaginaria em pedir, ou o que o irmão imaginaria em pedir. Salomão pediu sabedoria para poder lidar com as situações do dia a dia. E isso surpreendeu Deus. Olha só como que isso surpreendeu Deus. Salomão, tu poderia pedir o que tu quiseres que eu ia te dar. Por tu ser justo, por tu ser a pessoa que é. Mas ele pediu sabedoria. E olha o que Deus deu para ele. Não só o que ele pediu, a sabedoria, mas também ser pai de uma grande nação. Deus prosperou na vida dele. Mas ele não pediu isso, ele pediu sabedoria, ele foi humilde no que ele pediu, foi inteligente no que ele pediu. E Deus deu aquilo que ele nem pensava em ter. Amém, meus irmãos? E para isso eu quero deixar um trecho da Bíblia também para que os irmãos meditem sobre isso que estou falando, que fica em 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 17. 1 João, capítulo 2, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Amém, meus irmãos? Bom, outra coisa, ele tira a carência e os sentimentos de solidão, quando nós deixamos que o Espírito Santo fale na nossa vida. O Espírito Santo nos enche de paz, nos enche de alegria, e nós não passamos a sentir solidão, porque o Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo tira a carência do nosso sentimento. Nós achamos que nós somos muitas vezes carentes, talvez de amor, talvez de pessoas, talvez de afeto. Mas quando nós temos o Espírito Santo, irmão, tudo isso não nos abala. Nós somos cheios do Espírito Santo e Ele tira todas essas carências de nós e nos enche de alegria e tira todos os sentimentos de solidão e nos enche de paz dentro do nosso coração. Amém, meus irmãos? Tenha uma boa noite, fique com Deus. Deus abençoe a vida de todos. Eu estou orando muito por vocês e para aqueles que necessitam e querem a presença de Deus na sua vida. Amém? Tenham todos uma boa noite. E se você estiver sentindo
Estes sinais, meu irmão, do Espírito Santo, é porque você tem o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém?